texto que eu li é um texto bastante conhecido. Jesus ele vai reunir seus discípulos e vai orar. E nessa oração, Jesus ele vai, no particular, chamar os seus discípulos e vai fazer uma pergunta para ele. A Bíblia diz que ele pergunta: quem a multidão diz quem eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos para eles responderem o que a multidão dizem quem ele é. Aí levanta um e diz: Senhor, uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é o profeta do Antigo Testamento que morrera, aleluias, e que ressuscitara e não provou da morte. Jesus pergunta para os seus discípulos o que a multidão dizem quem ele é. E eles vão responder: um diz que você é Elias. Outros dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é os profetas. Aí Jesus para e olha para eles e diz: e vocês? Porque uma coisa, igreja, é a multidão falar sobre Jesus. E outra coisa é vocês. O que vocês acham quem eu sou? Aleluias. Aí a Bíblia diz que Pedro vai levantar e vai dizer assim: tu és o Cristo. Pedro responde a pergunta que Jesus Cristo faz. Porque estamos vivendo uma geração que se pergunta para você: quem é o Cristo que você serve? Precisamos saber que o Jesus que nós servimos, que o Cristo que nós servimos, é aquele que já foi dito aqui nessa noite. É aquele que desce lá no tanque de Betesda. Ainda que há 38 anos ele está esperando um milagre. Ele é o único que pode curar. Aleluia. Pedro vai dizer: tu és Cristo, o Filho de Deus. A partir daí Jesus vai dar um sermão para eles. Vai ser esse sermão. Ele vai dizer para eles: aqueles que quiser caminhar comigo, nega a si mesmo, tome a sua cruz, carrega ela e segue-me. Foi o tema do nosso congresso, onde ministramos sobre renúncia. Jesus dá esse sermão para ele. Passado esses dias, Jesus vai chamar, dentre aqueles discípulos que ele tem perguntado, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai dizer: eu quero ter um particular com vocês. Vamos para um lugar bom. Vamos subir para um monte. Pega os três e vão para o Monte Tabor, ou Monte da Transfiguração. Quando ele chega no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam tomados de sono. A Bíblia vai dizer que eles estavam aterrorizados. A minha versão, algumas versões vai dizer tomado de sono, e eu peguei essa versão. Irmãos, quero que vocês repitam isso aqui comigo. No 1, 2, 3. Tomados de sono. Tomados de sono. Aleluia. Eles estavam tomados de sono. Aí o texto diz que quando de repente o rosto, a face de Jesus, ela se transfigura. Transfigurar é mudar de figura. Transfigurar é mudar de feição. As suas vestes ficou branco como a neve. De tão branco, de tão resplandecente ficou seu rosto. As suas vestes, Miqueias, ficaram branco como a neve. Então, aqueles homens que estavam tomados de sono percebeu que Jesus tinha transfigurado. E eles olharam para Jesus e viu que Jesus conversava com duas figuras. Essas duas figuras eram do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Pedro, tomado de sono, olhou para o mestre e disse: Senhor, que bom estarmos aqui. Que culto maravilhoso. Que graça. Que culto da família. Vamos a montar uma tenda para você, para Moisés e para Elias. Só que a Bíblia diz que eles estavam tomados de sono. Eu comecei a olhar isso aqui, Felipe, e comecei a dizer: por que Pedro disse: Jesus, vamos montar uma tenda? Porque quem está no culto, quem prega é ele, quem manda é ele. Nós adora é só ele. Nós não adora Pedro, nem adora João. Nós adora aquele que vivo está e tem poder
poder para te curar. Pedro olha e vai dizer: olha, vamos montar uma tenda para você, vamos montar uma tenda para Elias, e aleluias, e para Moisés. Eu comecei a olhar isso aqui, eu disse: se eu tivesse naquela noite, ou se eu tivesse naquele dia, eu olharia para Pedro e diria: Pedro, você quer montar tenda para os três, Pedro? Mas por que para Pedro? Aleluia. Para que para Elias? E para que Moisés? Pedro, você vai montar tenda para Moisés, por quê? Porque ele passou com o povo no Mar Vermelho. Pedro, se não fosse a mão de Deus, Moisés não estaria aqui. Pedro, se não fosse a mão de Deus, Moisés não tiraria o povo do Egito. Pedro, você quer montar tenda para Elias, por quê? Porque ele orou, o fogo do céu não caiu. Elias, Pedro, se não fosse Deus na vida de Elias, Elias também não estaria aqui. Pedro, só a presença dele basta. Se vamos a montar tenda, se vamos a montar altar, é só para ele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Pedro, você olhou pelo que Moisés fez. Pedro, você olhou para o que Elias fez. E Jesus? O que Jesus já fez por nós, Gileade? Hoje, e Deus está dizendo: se tem alguém que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, é só Ele. A glória aqui é dele, tudo aqui é para Ele. Esse culto da família é para Ele. O louvor que os varão cantou é para Ele. Os louvor que os jovens, os hinos da harpa, a banda, o coro, é tudo para Ele. Mas Pedro estava tomado de sono. E a minha preocupação é nos dias de hoje, que tem uma geração que está dentro da igreja, mas tomado de sono, Marijane. Vem para o culto para ver como que vai ser. Não abre a boca para dar um glória, ainda sai reclamando do pregador. É crente tomado de sono. Crente tomado de sono, ele só vem na igreja porque tem trabalho. Quando não rege, não vem. É crente tomado de sono. Crente tomado de sono, ele fica só falando da vida do irmão. É crente tomado de sono. Só que Deus me trouxe hoje numa igreja que tem a presença do Eterno. E se tem alguém que está em cima da janela, hoje vai cair. Porque você está numa igreja que adora Ele. E tem um despertador espiritual aqui nessa noite para te dizer: eu vou te levantar, eu vou te acordar, volte a fazer o que você voltava, o que você fazia antes. Crente tomado de sono, Jeremias, atrapalha. Crente tomado de sono, calunia. Mas essa igreja está cheio da presença de Deus para dizer: se entrou alguém aqui nessa noite tomado de sono, hoje Deus vai te renovar pelo poder da palavra em nome de Jesus. Aleluia. O Diego ministrou quarta-feira aqui dizendo: é tempo de liberar perdão, porque ainda tem crente tomado de sono. É tempo de parar de ofender o seu irmão, porque ainda tem crente tomado de sono. E Deus me trouxe hoje para te dizer: há um despertador nesse culto aqui nessa noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Que culto bom estava aquele dia. Que glória. Uma voz lá do alto bradou: este é o meu filho amado. E eu meditando, Marquinhos, na palavra de Deus essa tarde, eu entendi que não viveremos só de glória. Não vai ter culto, Marcos, só como culto do Monte da Transfiguração, onde o céu se abre, onde a gente vê Jesus sendo transfigurado. A vida do crente é necessário passar também pelas dores do Calvário. Eu estudando ali em casa, eu fiz um paralelo com muito cuidado para dizer: nós não viveremos só de Monte da Transfiguração. Nós não viveremos só de glória em glória, mas é necessário passar pelas dores do Calvário. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está passando o processo do Calvário. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que diz: eu vou no último culto porque eu não estou mais suportando a dor. E Deus está dizendo: Monte da Transfiguração vai chegar na tua vida, mas suporta as dores do Calvário. Aleluias. Eu comecei a ler isso aqui e Deus falou comigo: escute isso, e esse é motivo de você dar glória. Jesus Cristo, que estava no Monte da Transfiguração, aonde ele foi transfigurado, o nosso mestre também teve que passar pelo Calvário. Olha só, na transfiguração, aleluias,
Jesus brilha como o sol da justiça. Jesus brilhou como o sol da justiça. E André, e no Calvário? No Calvário, o sol se esconde e a terra é coberta por trevas. Ele passou por isso também. Na transfiguração aparece dois profetas, Moisés e Elias, dois amigos, dois que andavam com ele, duas pessoas que diziam: estamos juntos para o que deve é. Mas no Calvário apareceu dois malfeitores, Dimas e Gesta. Deus está dizendo, é no Calvário que vai aparecer pessoas que você vai precisar evangelizar e dizer: vamos para o culto, porque Deus ainda quer te salvar e levar para o céu. Aleluia! Na transfiguração, naquele culto maravilhoso, o céu brada, uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Aleluias. Mas no Calvário, o céu ficou em silêncio. Deus está dizendo aqui para você nessa noite: o céu está em silêncio para você. Só que Deus está dizendo: suporta as dores do Calvário. Você está dizendo: Senhor, na transfiguração eu ouvi tanto a tua voz, mas eu estou buscando na madrugada e parece que o silêncio. Deus está dizendo: suporta a dor do silêncio. Suporta a dor do silêncio, porque tem vida gerando aí. Suporta a dor do silêncio, porque tem milagre vindo aí. Suporta a dor do silêncio, porque Deus vai te levantar de novo. Aleluia. Na transfiguração, nosso mestre, ele foi transfigurado. Os seus olhos resplandeceram, a sua roupa branco como a lã. Mas no Calvário, Jesus não foi transfigurado. No Calvário, a Bíblia diz que Jesus foi desfigurado. Na transfiguração, a roupa dele era branca, mas no Calvário rasgaram a roupa do nosso mestre. Aleluia. Na transfiguração alguém gritou: vamos montar tenda. Mas no Calvário alguém gritou: coloca uma flecha do lado dele, coloca vinagre na boca dele. Deus me trouxe hoje aqui, Sheila, para dizer, suportadores do Calvário, porque tem monte da transfiguração sendo preparado lá para tua casa. Suportadores do Calvário, porque Deus vai te levar para ver a glória dele ainda. Isso é motivo para você glorificar, irmãs, porque vocês cantaram: em tempos de guerra nunca para de lutar. Em tempos de guerra nunca para de lutar. O cansaço, o medo, a traição não posso te parar nesse Calvário. Deus está dizendo: eu tenho encontro contigo e vou te levar para o monte da transfiguração, e você vai ver a minha glória de novo lá. Pedro, que quis amar tenda para Jesus. Liliane, na transfiguração, no Calvário não tinha Pedro, porque muitas vezes, Marcos, vai ser assim: aquele que quer ver você quando você está em vitória, quando está dando tudo certo para você, tem amigos de todo lado. Mas no Calvário Deus está dizendo: é eu que vou te guardar, somente a minha mão vai te guardar. Não precisa se preocupar se Pedro, se Tiago, se João não vai estar lá, ou se Moisés e Elias não vai estar. Eu estarei contigo nesse Calvário. O Pedro que foi montar a tenda no Calvário não estava presente. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Na transfiguração, aleluia, Creia tem glória. Na transfiguração, Kiko tem glamour. Na transfiguração tem amigos. Na transfiguração tem, aleluia, agendas abertas. Na transfiguração tem alegria. Na transfiguração tem tudo que você quer. Mas no Calvário tem dor. No Calvário tem lágrimas. No Calvário tem busca. No Calvário tem calúnia. No Calvário tem perseguição. No Calvário não tem amigos. No Calvário não tem profeta, mas tem Cristo, tem Cristo. E Deus está dizendo: monta a tenda no Calvário. Monta a tenda no Calvário. Não só no monte da transfiguração, mas é tempo desta geração se levantar e dizer: eu vou montar tendas no Calvário. Você só está aqui porque alguém armou tenda no Calvário pela tua vida. É culto da família. Eu não quero emocionar ninguém.
Mas você só está de pé ainda porque uma avó amontou tenda no Calvário pela tua vida. Você só está aqui porque a tua mãe amontou uma tenda no Calvário pela tua vida. Ela viu você passando, ela viu você passando, ela viu você passando, e ela passando contigo, ela disse: Senhor, eu lembro do culto que ele cantava, que ele pregava, mas agora está passando pelo processo do Calvário. Eu vou montar tenda, porque eu sei que o Senhor tem vitória para a tua igreja. Deus está dizendo nesse culto da família no meu coração: Andriel, eu sei quando o Espírito Santo está me usando. Fala para o meu povo que é tempo de montar tendas no Calvário. Estamos vivendo um tempo em que as coisas não estão fáceis. Deus está dizendo: levanta a tenda lá na tua faculdade, jovens. Levanta a tenda lá naquela universidade. Levanta a tenda lá no teu trabalho. Levanta a tenda nesse círculo de oração. Levanta a tenda, porque todos que se levantar contra ti vão ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Tem alguém que levantou tenda quando você estava passando pelo processo difícil. Precisamos suportar a dor do Calvário para alcançarmos a glória de Deus. Aleluia. Precisamos entender, né, que o Calvário é só uma amostra grátis da glória que será eterna. Que no Calvário é só uma amostra grátis do que Deus já preparou para nós. A morada santa, a trombeta. Aleluia! A trombeta vai soar. Esse dia eu vi um irmão pregando e dizendo: eu não acredito nessa geração. Eu não acredito que esta geração é a geração do avivamento. Eu não acredito que essa geração é a geração do arrebatamento. Eu disse para ele: eu acredito que a minha geração vai alcançar o trono da glória. A trombeta vai soar. E se você tiver tomado de sono, você vai ficar. Mas Deus está dizendo: hoje é tempo de se levantar e dizer: comece a montar tenda nesse processo, que eu estou contigo. Culto da família. Minha mãe montava tenda, passando pelo Calvário. Em momentos difíceis, ela dizia: o Senhor tem uma promessa na vida do Andriel. O Senhor diz que vai levantar ele como um pregador da palavra de Deus. Quando eu chegava em casa, Alessandra, minha mamãe estava no processo do Calvário, igual o Miquel disse hoje. E sempre, aleluia, as nossas mães, a gente escuta elas orando. Eu via lá no quarto do meu irmão, lá no fundo. Minha mãe estava de joelho dizendo: Senhor, salva o Diel. Senhor, salva o Andriel. Tira ele deste mundo. É montando tenda no Calvário. Enquanto tu reclama que nada dá certo, Deus está dizendo: começa a montar tenda para você ver. Fecha o quarto, ora em secreto e começa a montar tenda. Enquanto você monta tenda no Calvário, lá no inferno começa a ter uma reunião. Ela se levantou, ele se levantou e não desistiu. Tem tendas no Calvário sendo levantado pela tua vida aqui nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo no meu coração: ó, você veio buscar um milagre porque alguém já está orando nessa noite dizendo: Senhor, eu estou montando tenda para ela, eu estou montando tenda para ele. Desce com tua resposta da minha casa. Mamãe ia montar no tenda. Um dia eu fui no congresso e eu disse assim: se eu for pregador da palavra de Deus, eu quero pregar nessa igreja. Olha eu aqui, quem monta tenda no Calvário. Isso não é para minha glória, mas é a glória de Deus. Eu não entendo nada igual esses irmãos. Eu só tenho aqui o que Deus me dá, mas é Deus quem faz isso. Começa a montar tenda no Calvário para o teu filho. Começa a montar tenda no Calvário, aleluia, para o teu esposo. Não adianta expor no Facebook, no WhatsApp. Deus está dizendo: é tempo de levantar tenda nesse processo. Aí me ligaram e disseram assim: ei, Andriel, você vai pregar? Olha só, é crente tomado de sono. Você vai pregar lá no Belém, lá embaixo? Vou. Se eu fosse você, eu não ia. Por quê? Porque lá tem o Adilson, lá tem o Edivaldo. E foi falando, lá tem o Diga. Eu não ia. Você tem medo? Eu disse: medo eu não tenho. Medo eu não tenho. Eu tenho respeito, mas medo eu não tenho. Quando eu estava no processo, que minha mãe orava para mim:
afundado. Eu não tinha medo de se envolver com aqueles caras. Agora imagine quem vai para o céu, porque eu vou ter medo. Falei para ele, eu tenho medo de quem era envolvido, que ia me levar para o inferno, mas quem está me levando para Cristo... Eu tinha medo porque eu sabia que eu estava descendo uma sepultura, mas Deus colocou pessoas na minha vida que estão dizendo, eu vou te levar para o céu junto comigo, pega na minha mão, pega aqui. Porque eu vou ter medo se a promessa de Deus ainda continua de pé. É a mamãe montando tenda no Calvário, Deus dizendo, eu estou montando tenda aqui nessa noite. Eu estou montando tenda nesse processo. Há testemunhos, Marcos. Eu lembro quando a Alessandra, eu era novo ainda na igreja, a Alessandra foi contar o testemunho do Pietro. Ela começou a contar o testemunho. Ninguém sabia o Calvário que ela estava passando, mas ela disse, eu vou montar tenda nesse Calvário, e o Senhor vai ouvir a minha oração. Aleluia! O processo que o Kiko passou em meio ao Calvário, ele disse, eu vou montar tenda nesse Calvário, mas minha esposa vai estar comigo, adorando o nome santo do Senhor até o arrebatamento. Hoje é noite de milagre, começa a montar tenda nesse Calvário, começa a montar tenda nesse Calvário. Aleluias! O nosso Deus, ele trabalha diferente. É nesse processo que ele vai te usar. É nesse processo que ele vai te levantar. É nesse Calvário que Deus está dizendo, eu estou preparando grandes coisas para você. Deus me trouxe hoje, eu já estou encerrando para dizer, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Edgar, meu é o ouro, meu é prata, o governo está sobre meus ombros. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Aleluias! Aleluias! Em tempos de guerra. Aleluias! Para nós encerrar, bem baixinho, vamos terminar. Em tempos de guerra, eu quero que as irmãs cantou aqui, bem baixinho, bem baixinho. Eu quero que vocês cantem o coro desse louvor para nós encerrar. E eu entrego o meu microfone para dizer para você que é nesse tempo de Calvário. Nunca para de lutar. Vamos comigo, igreja. Em tempos nunca mais. Não baixe a guarda nesse Calvário. E o que ele faz no Calvário? Sempre tem escape. A palavra de Deus está sendo liberada, quer dizer, o escape. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, com toda a tua alma, declara. É nesse tempo que Deus vai te levantar. Mais uma vez, declara mais uma vez. Em tempos de guerra de novo. Em tempos. Declara, Edgar, declara em nome de Jesus. Monta a tenda, Edgar, porque tem vitória para a tua vida. Não é tempo de baixar a guarda. Deus está vindo. Descanso, a cura, recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem.